Boa tarde a todos. Declaro reaberta a 9ª sessão da Comissão Processante. Boa tarde ao Corregedor Cílio Junqueira. Número 001 de 2020, realizada ao 19 dia do mês de junho do ano de 2020, no plenário da Câmara Municipal de Caldas Novas, às 15h12. Registro novamente a ausência do membro Anderson Nunes, que até a presente abertura não enviou justificativa, apesar de devidamente convocado nos termos do regimento interno. Solicito ao secretário legislativo acompanhamento da sessão e a lavratura de ata. Consulto se está presente neste plenário o denunciado, senhor prefeito Evandro Magal Badia Correia Silva, e seu procurador, estando presente, que tome assento à bancada à minha esquerda. E consulto se é presente nesse plenário as testemunhas Adriana Gonçalves, Igor Carvalho Costa, José Júnior Pinheiro Barroso, Juliana Gloriz Rocha Parada de Oliveira e Valéria Cristina da Silva. Nós vamos suspender a sessão de prática, a gente tem que dar um tempo de 10 minutos, para ver se o prefeito comparece, né? E a gente vai suspender por 10 minutos. Eu vou só guardar só os 10 minutos, que nós temos que aguardar eles, porque o regimento nos precaver que nós temos que aguardar, e assim que passar os 10 minutos, aí a gente ouve o senhor. Vai ser ok? Aí a gente põe o seu primeiro aqui.
Reabriremos a sessão e peço a senhora Adriana, a senhora doutora, que toma-se assento ao doutor Leandro. Direito. Queremos consultar se o prefeito denunciado e o seu procurador estar presente nas dependências da Câmara Municipal. Doutor Leandro, se eu quiser pronunciar a palavra concedida ao senhor. Excelentíssimo presidente, Marim Pires, excelentíssimo senhor relator, Cílio Junqueira, recebam meus cumprimentos. Primeiramente, eu quero agradecer a vossas excelências pela entrega da cópia dos autos. Nós, a defesa de Adriana Gonçalves, se sentiu honrada pelo cumprimento da palavra que vossas excelências entabularam aquele dia aqui. Fato este que não ocorreu no passado. Então, quero registrar aqui a minha admiração e o meu respeito por vossas excelências em razão deste fato. Contudo, eu li os autos e verifiquei um entrelaçamento dos fatos apurados aqui com fatos apurados na Operação Carnê da Alegria e a Operação Negociata, do qual a minha cliente Adriana é uma das réis neste processo. E, diante disso, eu gostaria de fazer alguns questionamentos de natureza processual, posto que, na conclusão do relatório da SEI, foi determinado a remessa do áudio do senhor Vilmar Ivo para o Ministério Público. Então, diante deste fato, eu gostaria de fazer algumas colocações e saber de vossas excelências se vocês poderiam contribuir comigo nessa abordagem, nessa explicação. Verificando a SEI, nós temos lá 579 páginas, nós temos um relatório final. A SEI contém documentos, procurações, ofícios, alguns ofícios, documentos de comparecimento aqui, e uma parte, um documento separado falando sobre o processo licitatório da área azul. Verifiquei também que nós temos a Comissão Processante 01, que nela tem uma denúncia, e da mesma forma contém somente documentos de ofícios, petições e procurações de advogados. E também, na Comissão Processante 002, eu não identifiquei uma denúncia ofertada, e sim o relatório apresentado da SEI e uma sequência de documentos. E isso me gerou uma certa dúvida. Diante desses fatos, eu gostaria de perguntar a vossas excelências o seguinte: na denúncia 001, consta lá a narrativa da Operação Negociata e da Operação Carnê da Alegria. Dentro da petição inicial, fazendo a abordagem, a denúncia, cópia da denúncia de documentos que são processados de forma sigilosa em Goiânia. Eu não identifiquei nos autos um documento exarado pelo Poder Judiciário, pelo juiz competente, determinando o compartilhamento dos autos. A pergunta é: foi-me entregue toda a documentação? E, se foi, se vossas excelências poderiam contribuir comigo, apontando onde é que consta nos autos uma decisão do Poder Judiciário determinando o compartilhamento das provas dos processos que estão em Goiânia com essa
com a Comissão Especial de Inquérito. Doutor, hoje, né, a presença da Adriana é só para a comissão A01, né? Que é da 02, ela não tem ainda data marcada ainda. Hoje eu, presidente Cílio Junqueira, relator, nós vamos tratar só da comissão 01, né? Que nós somos os membros diferentes. E quero deixar bem claro e registrado para o senhor que ela foi rolada pelo prefeito, né? Pelo denunciado. Então, nós não é narrativa nossa, rolamos ela. Então, ela foi rolada pelo prefeito, então por isso que a gente tem... E ele insistiu, né, que nós teríamos que ouvi-la, né? O procurador dele estava aqui, ele insistiu que era de grande valia o testemunho da Adriana aqui para nós. Aí, por isso que a gente teve que prosseguir com as intimações para a gente ouvi-la ela, certo? Eu vou passar a palavra para o Cílio Junqueira, o relator, que ele vai ter algumas perguntas para fazer. Tá. Vamos ver. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, Adriana Gonçalves. Boa tarde. Doutor Leandro, em relação a algumas colocações que o senhor fez, elas são pertinentes a outra comissão processante. Inclusive, o senhor mencionou até um servidor que prestou depoimento aqui, na outra SEI, que gerou a outra comissão denunciante 02. E só para firmar mais uma vez, a senhora Adriana foi arrolada pelo prefeito, não foi arrolada por essa comissão processante. Em relação à sua pergunta, nós estamos trabalhando nas provas apresentadas pelo denunciante, que são públicas e notórias. E vamos deixar para a decisão de mérito depois em relação ao seu questionamento. Pela ordem, excelência, eu compreendi a afirmação feita, entretanto, é o seguinte, nós temos ciência que a senhora Adriana Gonçalves foi arrolada pelo denunciado como testemunha. Também temos ciência que quando alguém é arrolado como testemunha no processo, ele é testemunha do fato, e não de A ou de B. Mas a questão aqui, e eu não tenho a menor pretensão de defender o prefeito ou de fazer as vezes do seu advogado. A minha questão aqui é que a minha cliente, Adriana Gonçalves, ela teve o nome citado na Comissão Especial de Inquérito, que eu concordo que é uma outra comissão. É como se fosse o inquérito policial feito pela autoridade policial. E aqui nós temos a comissão processante, que, com base na Comissão Especial de Inquérito, iniciou a comissão processante de cassação do prefeito. A questão é que o que foi apurado na SEI, ou que está sendo discutido aqui, produz efeitos jurídicos no processo criminal, do qual a minha cliente é ré. Por isso eu faço a pergunta, porque o depoimento do senhor Valdir Vilmar Ivo, ele foi produzido naquela SEI, e é fundamental que tenha um documento que é a decisão do Poder Judiciário de compartilhamento das provas. Então, a minha pergunta se resume ao seguinte: se existe essa decisão e onde ela está nos autos?
mais uma vez eu quero enfatizar que essa comissão processante 01 era totalmente distinta da 02. E é na 02 que o senhor teria que questionar essa pergunta em relação ao senhor Vilmar Ivo. Nós aqui estamos hoje tratando da comissão processante 01, da qual a senhora Adriana foi arrolada pelo denunciado, senhor prefeito. Então, quando o senhor tiver a oportunidade de apresentar na comissão processante 02, lá o senhor terá essas respostas. A comissão processante 001, ela fala da operação negociata, ela transcreve as apurações feitas pelo Ministério Público, ela fala do núcleo político de organização criminosa, que é a denúncia feita pelo Ministério Público, e cita também a operação negociata. Todas são arroladas, todas as afirmações são cópias e arroladas de uma maneira esparsa. Fato, Excelência, é o seguinte. Eu entendo a colocação de Vossas Excelências. Não é minha pretensão defender aqui o prefeito Magal. É tão somente a minha cliente. Se eu não tenho uma decisão de compartilhamento dos autos, esses depoimentos, as provas produzidas aqui pela 6001, ela não pode produzir efeitos no processo criminal. E eu preciso registrar esta informação no momento em que está sendo gravada, porque isso vai chegar lá. Segundo ponto. A minha cliente, Adriana Gonçalves, que foi citada, eu sei, que é a afirmação que o senhor disse na 6002, todas oriundas da Comissão Processante 002, todas oriundas da 6001/2019. E eu gostaria que os senhores me permitissem o seguinte. No depoimento de Vilmar Ivo, do qual ele foi indagado pelo vereador, na época, Léo de Oliveira, ele deu depoimento, foi perguntado a ele se ele tinha recebido algum tipo de amparo do prefeito, alguma ajuda do prefeito, ou de alguém ligado ao prefeito. E ele, ao responder, disse que não, que nunca havia respondido, nunca tinha recebido nenhum tipo de apoio. E ele também disse o seguinte, presidente, o nobre Léo de Oliveira, até ontem eu não tive um apoio sequer, nem assim mandaram um cafezinho sequer para mim na minha casa. Chegou certo, eu que vesti a camisa do município. O que eu quero dizer a Vossas Excelências? Eu tenho um depoimento colhido dentro de uma comissão especial de inquérito. E dessa narrativa eu tiro 3 conclusões. A primeira, que o senhor Valdir Ivo queria um cafezinho. No jargão aí que diz aí fora, cafezinho todo mundo sabe que é o quê? Uma ajuda financeira. Eu concluí que ele mesmo disse que o prefeito não deu o cafezinho para ele. E concluí também que ele disse que até ontem ele não teve apoio de ninguém. Então, deveria aquela comissão ter perguntado se naquele dia ele teve, porque essa metáfora que a gente usa até ontem, isso não existe. A gente fala assim, até hoje eu não tive, até hoje eu não consegui. Mas nunca até ontem. O que eu quero dizer, Excelências, é que a minha cliente, Adriana Gonçalves, sempre se defendeu de uma maneira extremamente silenciosa nos processos criminais. Não obstante, ela foi altamente atacada. O que ocorre aqui em Caldas Novas? Nós temos uma rixa política de grupos partidários e minha cliente não é política. Ela não tem a pretensão de se candidatar a nada. Ela não tem lado partidário, ela simplesmente trabalha e, por competência, quem
quem é eleito em Caldas Novas chama a Adriana para trabalhar porque sabe que ela é competente. Ponto. O que ocorre, excelências? O que eu vejo naquela comissão especial de inquérito é uma vontade demasiada, gigante, enorme, de colocar a Adriana na cadeia simplesmente para beneficiar um lado político ou outro. É isso que eu vejo lá. E eu quero dizer a vossas excelências que todas as acusações feitas contra a minha cliente aqui dentro, que vai repercutir no processo criminal lá fora, todas elas dizem questão em relações de amizade. Ah, a Adriana é amiga do fulano, a Adriana é amiga do ciclano. E eu, estudando os autos ontem, eu vi que aqui apareceu um senhor, que eu esqueci o nome dele, deixa eu lembrar. Flávio de Paula Canedo, que tem relação com o Rodrigo Lima. Tem relações comerciais, civis, alguns vínculos com ele. Ou seja, o argumento usado contra a minha cliente de amizade não tem significado. O que a gente sabe é que existe uma linha política sendo defendida aqui dentro. Agora nós temos hoje o prefeito Magal, que ele vai responder pelo advogado dele, e a Adriana, que não tem nada a ver com isso, com o nome citado. E nós não temos a menor segurança da idoneidade, da lisura desse depoimento, até porque o depoimento está na 13ª sessão, no playlist da Câmara, do YouTube, e lá percebe-se todo mundo conversando, e às vezes o Vilmar esquecia alguma coisa, aí vinha alguém, falava alguma coisa, o microfone não gravava, ele fala, é verdade, inclusive eu estou com medo, sim, eu tenho medo de morrer, tenho medo. Alguém lembrou, ele lembrou que tinha medo de morrer. A gente precisa, excelência, de transparência, de lisura. E eu sei que o senhor é esse tipo de homem. O senhor é transparente, o senhor está nos dando a palavra, porque voz a gente não tem, o senhor está nos dando a palavra, nos dando a oportunidade de nos defender aqui dentro. Porque o que se viu até hoje contra a minha cliente, ela vem aqui, fica calada e é esculachada na TV Caldas. É esculachada lá. É esculachada. Isso gera problema de saúde. Mãe quase morreu. Dá depressão, dá tristeza. Porque ao final ela será absolvida. Agora, esse Vilmar Ivo, quando na presença da juíza, ele não falou isso não. Agora que entra num pleito eleitoral, num momento eleitoral, aí ele muda de ideia. Um sujeito que diz que quer receber um cafezinho. Que moral que ele tem? Aí nós estamos aqui hoje, por causa do depoimento desse tal de Vilmar Ivo. Presidente, essas colocações elas são fundamentais para a gente. E isso precisa ficar devidamente registrado. É uma questão fundamental o esclarecimento de algumas coisas. Nós temos noção, nós sabemos que existe uma lei de abuso de autoridade. Nós sabemos que o Poder Legislativo é um dos sujeitos ativos desta lei, no caso de cometimento de algum crime. E sabemos também que, no artigo 38, diz o seguinte: antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que ocorreu aqui durante a CEI 2019? Ocorriam as interceptações, os depoimentos, e na sequência, o senhor Rodrigo Lima, vereador, e também jornalista, ia lá e manifestava a sua versão sobre os fatos, induzindo, manipulando, dominando, invertendo a situação
a favor dos seus interesses e desinformando a população. Nós não tínhamos voz, da mesmo jeito que ele estava ali sentado, que não tem o microfone agora, nós também não tínhamos voz para ir lá e falar o contrário do que ele disse. A minha cliente foi esculachada e sofreu todas as consequências da desmoralização daquele ato praticado. O fato, excelência, é que nós temos um artigo 38. E nós não temos só esse artigo, não, temos muito mais. Eu estudo o senhor Rodrigo Lima, tem tempo. Eu sou assíduo ouvinte do seu programa. Todos registrados. O que a gente quer? Deixar registrado que o depoimento colhido pelo Vilmar Ivo merecia uma explicação da Câmara, por outras pessoas. Foi um depoimento produzido aqui dentro. Foi dentro da Câmara, não é a comissão, é a Câmara de Caldas Novas. É a Câmara de Caldas Novas. Eu li sua biografia. Eu sei quem é o senhor. E eu acredito imensamente, extremamente imensamente, no seu comprometimento com a justiça, e sei que o senhor não gosta dessas pontas, dessas situações mal esclarecidas. O documento produzido, o depoimento Vilmar Ivo, pode condenar minha cliente, ou seja, para colocar alguém na cadeia, vai colocar alguém na cadeia, por causa de política? Você é uma pessoa que nem política é, até que limite a gente vai, não, mas tem um Ministério Público, foi o Ministério Público que fez a acusação, porque o MP fez, tem significado? Basta lembrar que Caifás fez às vezes de promotor, acusou Jesus Cristo, nem advogado tinha, morreu, foi processado, acabado, destruído, executado. Então, palavra de Ministério Público não significa nada, não. Não significa. Não significa. Quero pedir para o senhor que esse depoimento do Vilmar Ivo seja esclarecido, que o senhor leve isso para o debate na Câmara, que seja questionado entre os pares. Eu sei das limitações formais de uma comissão, eu sei dos limites, e sei que quando isso chegar para mim lá no processo criminal, de lá vai voltar para cá, mas eu confio no senhor, presidente. A Adriana confia no senhor, é isso que a gente pede, esse tipo de esclarecimento. Alguém que vem aqui e fala que quer um cafezinho e é endeusado, servidor público falando que é cafezinho. Essa doutor, essa do Vilmar Ivo, nós vamos tratar ela, mas o senhor vai ter uma oportunidade de tratar ela na comissão 002, certo? Vamos ter como debatê-la, dialogá-la e ver os caminhos que devemos tomar, né, na comissão 002, que eu também sou presidente dela, né? Hoje, Adriano hoje está aqui na minha frente, na frente do Cílio Junqueira, relator, porque o prefeito Evandro Magal citou e insistiu comigo que precisava do testemunho dela conosco, certo? O procurador dele, doutor Marcelo, eu citei com ele, é necessário a vinda da testemunha aqui. O testemunho dela é de valia para vocês em qual ponto? Ele, não, eu insisto que eles venham até aqui a depor. Então, por isso que hoje a sua cliente está de frente conosco, mas ela está aqui para responder o que ela acha que é viável, o que ela tem que falar, né? Nós estamos aqui hoje, realmente vamos respeitar os espaços que temos que respeitar, meu espaço, o espaço dela, o espaço do senhor. Nós não vamos indagar, nós não vamos fazer aqui um depoimento policial, nós vamos fazer aqui uma comissão processante, que vamos ouvir a testemunha que o prefeito citou e não abriu mão e pediu para nós ouvi-la, né? E só isso que a gente vamos fazer, né? E a gente vamos decorrer para a gente dar início ao nosso trabalho. Presidente. Eu vou só fazer uma solicitação antes. Pode falar. Ela é testemunha de defesa. Sim? Falado pela Não defesa. consta o advogado,
E não consta o prefeito. Não consta. Então, peço para que seja cancelada a audiência. Já que eles não têm interesse. Eles foram, né, doutor, também devidamente intimados, igual da outra vez ele não veio. Dessa mesma forma, de novo, eles tentam frustrar de tudo quanto é maneira o nosso trabalho, dificultar a mais dificuldade que eles podem pôr, eles põem. Né? Então, são pessoas que realmente eles não querem esclarecer os fatos, eles querem escurecer o dia. Né? Eles não querem que o dia seja claro, seja escuro para eles caminhar. Então, justamente por isso que eles não vêm. Né? Como ela foi arrolada pela defesa, ela vira testemunha do processo, né? Do processo dele. Né? E a gente estamos aqui hoje, marcado que nessa já é uma sessão que nós já vamos dar encerramento a algumas matérias, né? Para a gente já seguir adiante, porque tentamos já localizar o prefeito de tudo quanto é forma, conseguimos localizar ele via Zap, que ele fez um ótimo para nós, que estava ciente do que ia acontecer aqui hoje, e ele não quis comparecer, né? E a gente tem que dar andamento, justamente até para só cliente, seria viável que a gente... O senhor quer que continue o depoimento, ou o senhor quer que encerre quanto a... No processo penal, a testemunha é da defesa, ele tem o direito de dispensar. Se eles não compareceram, é porque não tem interesse em ouvir a Adriana. Então, a minha solicitação é que eles sejam dispensados. Se ele se importa da comissão fazer algumas perguntas, e ela responde só se ela entender que é pertinente ou não. O senhor importaria nós fazer algumas perguntas para ela? Se ela responde, se ela... Eu entendi. Se ela quiser responder bem. A gente se importa sim, porque não é o caso do senhor. Eu quero deixar bem claro, não é esta comissão, mas a comissão especial de inquérito deu origem a esta comissão. Nós não nos sentimos seguros e confortáveis, em razão da comissão passada, para prestar depoimento. Nós não nos sentimos. Por tal razão, se a defesa não compareceu, porque não precisa do depoimento dela, é assim no processo penal, assim aqui também. Eles existiu e eles não veio para colher, eles mesmos escolheram o próprio Dispensa depoimento e segue dela. o processo. Ou remarca. Até porque, excelência, ela não pode ser ouvida se eles não estão presentes. Se eles não estão presentes, é porque não tem interesse no depoimento dela. Agora, ouvi-la como testemunha, não tem porquê, não há razão. Tanto ela quanto a Juliana, que são minhas clientes. Peço a dispensa de ambas. Na condição de informante, a sua cliente poderia responder algumas perguntas? Perdão, não ouvi. Na condição de informante, Não. Pelo mesmo motivo, eu ressalto, embora tenha maior respeito pelo senhor, nós não nos sentimos à vontade. Vou só questionar em ata para relatar que o senhor não quis que nós fizéssemos algumas perguntas para ela, e peço só para ela apresentar um documento pessoal para nós, para a gente fazer um termo de comparecimento, para ela assinar para nós, por favor. Excelência, eu peço desculpas pela maneira que eu me expressei.
talvez incisiva, talvez firme, mas peço a compreensão do senhor, porque realmente é uma situação delicada. Então, em razão da sua pessoa, para o senhor, eu peço desculpas pela maneira de ter me expressado, talvez se eu tenha sido deselegante, que o senhor me perdoe. Mas era preciso esclarecer estes pontos. Não, a gente entende o seu desabafo, entende a gente, né, o seu apelo conosco, mas a gente está aqui também justamente para isso. A gente só vai, a Adriana hoje está na nossa frente, porque o prefeito insistiu firmemente que era necessário de ouvi-la, ela, sabe? Pergunta se não pode aguardar o plenário para ela assinar o termo, e a gente adiantou os trabalhos, a gente já convoca o senhor Igor. Eu queria perguntar se o senhor não importaria de aguardar aqui embaixo, para a gente já chamar o senhor Igor, para a gente dar sequência para o senhor assinar. A Juliana, a próxima é a Juliana? Não, o próximo agora é o Igor Carvalho. Seria possível chamar a Juliana, excelência? Seria, Ela é minha sim. cliente, aproveitar que a gente está aqui para dar andamento, é possível ter essa inversão? Seria sim, a gente inverte aqui, sim. Juliana Gloriz está presente? Está. Se direciona ao seu lado direito, por favor. As perguntas. Excelência, também em relação à doutora Juliana Glorice, advogada e convocada como testemunha, nosso entendimento é da mesma forma, ipsilíteris, do que eu disse em relação à Adriana. Então, nós pedimos o cancelamento e o não depoimento dela. Pergunta para ele se ela pode pelo menos informar para nós os dados, a qualificação dela, só para a gente constar em ata. Você pode informar a qualificação. Eu procuro, se a sua cliente pode informar para nós, Juliana, só as qualificações dela para a gente constar em ata. Nome, seria o nome, idade, estado civil, residência, profissão, lugar onde O nome, a idade, estado civil, residência, sua profissão, o lugar onde exerce a sua atividade. Ela pode declarar isso para nós, doutor? Pode apertar aí. Boa tarde, meu nome... Pode aproximar mais. Isso, pode puxar. Boa tarde, meu nome Boa é tarde. Juliana Glorice Rocha Parada de Oliveira, sou advogada. O que mais? Você perguntou? Estado civil, Casada. endereço de residência seu, Rua das Bromélias, quadra 5, lote 12, condomínio Del Fiore. lugar onde você exerce a sua atividade, Eu sou advogada, sou lotada na Secretaria de Habitação, porém estou suspensa, né, através de ordem judicial. ok. Só apresentar para nós o documento pessoal seu, para a gente fazer o termo de comparecimento, por favor. Presidente, a comissão 002, ela irá começar? Não, ela já deu andamentos, né? Todo mundo já foi intimado, só que na época ninguém compareceu, mas ela já deu andamento. Só falta a gente vai deliberar junto com a comissão a data das sessões dela, certo? Ela já está bem adiantada também. Entendi, eu entendi. E as testemunhas, doutora, quais são as mesmas testemunhas? Que ele rolou numa e rolou na outra. Diferença de uma ou duas pessoas, de uma para outra. Mas são com essas mesmas testemunhas.
Doutor Leandro, se o senhor não importar de aguardar ali no plenário, só para a gente já dar uma sequência. Porque nós vamos tomar depoimento já da outra testemunha. Sourigo Carvalho Costa, se encontra? Se encontrar, se dirige ao nosso lado direito. Boa tarde. Representando a junta doutora Juliana, por favor. Você já fez. Doutor Leandro, o senhor já fez o juntado de procuração representando a doutora Juliana? O senhor vai fazer agora? Constar, então fica deferido 5 dias para juntado. Ok, na segunda-feira nós aguardamos, então, senhor. Constar em ata. Então, que na segunda-feira o senhor apresenta para a gente, tá? Boa tarde, senhor Igor. Boa tarde. Peço que Vossa Senhora declare o seu nome, a sua cidade, seu estado civil, a sua residência, a sua profissão e o lugar onde se exercem as suas atividades. Meu nome é Igor Carvalho Costa, divorciado, residente domiciliado na Rua Gomes Frota, quadra 26, lote 40, Parque das Amendoeiras, Goiânia, Goiás. Atualmente empresário. Somente. Sua idade? 36 anos. Solicito que presente um documento ao nosso secretário para a gente. Questiono de Vossa Senhoria que se tem algum tipo de amizade ou inimizade, amizade íntima ou inimizade com o denunciante Léo de Oliveira e com o denunciado Evandro Magal Correia Badia e Silva. Presidente, conforme consta na minha convocação, acho que eu fui arrolado como testemunha da parte acusada. Né? Como ele não se faz presente, eu teria que responder as perguntas elaboradas pelo seu advogado. Então, eu vou permanecer no direito de pedir a minha exclusão da participação de hoje por não se fazer presente à parte interessada. Então, eu questiono o senhor para ficar registrado. O senhor requer que o depoimento seja encerrado. Que a inquirição seja encerrada. Doutor, procura o senhor, então. Então, o senhor quer que o depoimento seja encerrado do senhor? Que se não Com certeza. Não iremos responder nenhuma pergunta. Não, não. Porque seria devido, eles estão aqui, mas não vieram porque só foi rolado por eles, não? Certo? A gente tem que respeitar também a prerrogativa do senhor. Tá, já. E aí já consulta se o senhor José Júnior Barroso está presente. Senhor Igor, eu peço que o senhor aguarde no plenário. A gente vai só colher a assinatura do senhor de presença que o senhor teve, tá bom? A gente aguarda o senhor lá. José Júnior Pinheiro Barroso. Se encontra no plenário, se encontrar, se dirige ao nosso lado direito. Vamos suspender a sessão por 10 minutos, para esperar a presença do senhor José Júnior e Valéria Cristina da Silva também. Se ela estiver presente também, se dirige ao nosso lado direito. A gente vai suspender a sessão por 10 minutos para aguardar a presença deles, né?
Mas já fala, né, que elas estão ausentes, né? Reabrimos a sessão, declaramos a ausência das testemunhas que não compareceram, a José Júnior, Pinheiro Barroso e Valéria Cristina da Silva. A comissão deliberou que, no tocante ao requerimento da defesa para que seja oficiado o judiciário para informar a autenticidade das provas colacionadas na denúncia, entendemos que isto seria um ônus de defesa. Ademais, em matérias que devem ser enfrentadas no mérito do parecer final. Outrora, algo que consta da oitiva do denunciante em seu depoimento pessoal e os fatos e provas apresentados são públicos e notórios que vieram à tona insensível para toda a sociedade, exclusive ao denunciante. Por tais razões, interferimos o requerimento da defesa. Quanto aos pedidos de intimações pessoal das demais testemunhas faltantes, entendemos que seria também um ônus da defesa, comparecimento delas. Outrora, o procurador do denunciante não impugnou a decisão tomada pela comissão nas sessões do dia 8 e 9 de junho. E ainda disse e constou em ata que a defesa tentaria atender às determinações da Corte, havendo dessa forma uma concordância expressa com a decisão da comissão de que as testemunhas deveriam comparecer espontaneamente ou serem trazidas pela defesa. Também entendemos que não ficou delineado os pontos que seriam comprovados através dos depoimentos das testemunhas, ficando caracterizado que as oitivas testemunhas, se não meramente protelatória. E, não obstante os requerimentos da defesa, a comissão ainda sim intimou todas as testemunhas, deixando de comparecer somente as testemunhas José Júnior Pinheiro Barroso e Valéria Cristina da Silva. A testemunha José Júnior Pinheiro Barroso não justificou sua ausência. A testemunha Valéria Cristina da Silva justificou sua impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde, e foi-lhe a possibilidade de inquisição via videoconferência. Todavia, esta se negou conforme a justificativa juntadas aos atos. O denunciado e seu procurador deixaram de comparecer. O denunciado foi intimado por vários meios, conforme registrados nos atos. Constados atos que o denunciado teve a ciência inequivocada de intimação, dirigindo-se a ele para comparecer nesta sessão. E nos atos seguintes, dessa forma, a sua ausência aplica-se na dispensa do seu depoimento e, na consequência, encerramento da instrução. Determino que a Secretaria deixe os atos à disposição do denunciado e na Secretaria desta Casa por todo o período que ele tem direito para apresentações das razões escritas, alegações finais. Procuro o relator Cílio Junqueira, se ele tem algum questionamento. Não, senhor presidente. Sendo que o nosso relator Cílio Junqueira não tem nenhum questionamento, nada mais trato, dou por encerrada a presente sessão, determina a lavratura de ata, vereador Marinho Pires, presidente, Cílio Junqueira, relator, Andes Nunes, membro ausente. Boa tarde a todos.